Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, eu passei para vocês a revisão sobre hidrografia e agora nós vamos entrar na parte B do conteúdo, a geografia do Brasil, tá bom? Então nós vamos estudar, pessoal, os relevos do Brasil, ok? Olha só, então nós vamos estudar as principais formas de relevo do Brasil. No Brasil, nós temos apenas 3 formas de relevo. Nós temos as planícies, o planalto e a depressão. Rapidamente, vamos lembrar os conceitos de cada um deles. A planície, pessoal, é aquela parte basicamente plana, onde o processo de sedimentação foi muito intenso, tá? Então, as planícies não têm muitas ondulações. Diferentemente do planalto. O processo do planalto é um processo que teve intenso processo erosivo, tá? E os dois têm relação com a altitude. As planícies ficam próximas do nível do mar, né? Geralmente próximas de 100 metros, mas pode chegar até 200. Os planaltos não, ficam entre 200 e 2.000 metros, normalmente próximo a 500 metros. Nas regiões de planalto é possível a gente encontrar as chapadas, que são essas formas onde aparecem as escarpas, onde são aplainadas. Nós podemos encontrar as serras, que são essas formas onduladas, não é verdade? Nas regiões de planalto nós podemos encontrar vales, vales em V, vales em U. E podemos também encontrar, pessoal, as depressões relativas. Vamos lembrar que a depressão ela pode ser absoluta, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar, e ela pode ser relativa, aquela que no seu entorno é mais alta. A depressão, via de regra, né, é uma área que sofreu intenso processo erosivo, um processo assim, mais intenso que a região ao seu entorno, que no caso aqui é uma região de planalto. Normalmente ela se encontra em 300 e 500 metros de altitude, ok? Alguns professores, alguns cientistas elaboraram formas de relevo para o Brasil. Essa primeira forma que vocês estão vendo aqui é do professor Haroldo de Azevedo, da década de 1940. Segundo esse professor, o Brasil só tinha 2 grandes divisões de relevo, os planaltos e as planícies. Essa nova forma, pessoal, da década de 1950, para ser mais exato, em 1958, é a classificação feita pelo professor Aziz Absaber, né? Segundo ele desprezava o contexto da altitude e ele falava que o planalto era uma superfície suavemente ondulada, onde se verifica o domínio do processo erosivo, ou seja, o desgaste, né? Já a planície era a superfície onde o processo de sedimentação é mais atuante, independente do nível altimétrico. Então, segundo as ideias de Absaber, as planícies também poderiam aparecer em áreas altas, né? Hoje em dia, o mais aceito são as unidades de relevo propostas pelo professor Jurandir Rossi. É importante a gente lembrar, né, que o trabalho de um acabou influenciando o outro, que tomou como base, tá? Essa forma de classificação do professor Jurandir Rossi, ele liderou o projeto Radam Brasil, né, na década de 1990, e ele elaborou essa estrutura de relevo, tá? Ou seja, pessoal, essa estrutura de relevo baseada em bacias sedimentares, em plataformas, né? Mas principalmente nas formas do relevo, que são as depressões, as planícies e os planaltos. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido, na verdade, tenham relembrado tudo o que nós vimos, tá? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Boa prova!